programa Grafocons está no ar, trazendo entrevistas com autores de obras conscienciológicas, né, ou seja, fundamentadas na ciência conscienciologia, que se propõe ao estudo da consciência de maneira multifacetada, a partir da bioenergética, do parapsiquismo, da multiexistencialidade, da multisserialidade. E hoje nós estamos trazendo uma obra conscienciológica, Louis Lambert. Essa obra ela é de autoria do autor, escritor, romancista francês Honoré de Balzac, que foi traduzida para o português, e nós estamos hoje com o nosso aqui entrevistado, que é o Laurentino Afonso. Laurentino, muito obrigada pela sua participação. O Laurentino foi então responsável de fazer a tradução do original em francês para o português. E aí a gente queria que você, então, Laurentino, falasse um pouco aí, né, contextualizasse essa obra, Louis Lambert, qual a representação dela para o contexto da conscienciologia? Louis Lambert é uma obra, quanto ao volume, pequena, cento e poucas páginas. Aparentemente, seria uma obra secundária na grande criação de Honoré de Balzac, que era um mestre do estilo, um mestre da escrita, com a imaginação muito fértil. E ela aborda um tema, para a época, bastante difícil de ser aceito, que era, na realidade, o parapsiquismo. O herói principal da história, Louis Lambert, é um garoto que tinha faculdades parapsíquicas muito avançadas, e inclusive saía do corpo. Há uma historiazinha que ele conta aqui logo praticamente no começo, e que eles moravam no internato, né, estudavam num colégio interno, com leis muito rígidas, regulamento muito rígido, mas uma vez por mês eles saíam para passear. E num desses passeios, que eles iam visitar um castelo, que não era muito longe do colégio, quando chegam lá, numa colina, e o menino começa a olhar e ver o panorama, ver o castelo em frente, ele vira para o seu colega Balzac e diz: mas eu já vi isso aqui, eu já estive aqui, essa noite eu estive aqui, e está tudo no mesmo lugar, está tudo idêntico. Você vê a alegria dele e, ao mesmo tempo, questões que passavam por sua cabeça. Mas se o meu corpo estava lá no colégio, estava na cama, essa paisagem não foi lá. Então, de alguma maneira, algo de mim veio até aqui. É um dos pontos muito importantes do livro, que é quando o parapsíquico tem um fenômeno e que ele pode constatar a realidade logo depois. Uma das coisas que dá mais satisfação para um parapsíquico é isso, porque as dúvidas caem. E ali, esse momento e esse evento que envolve o parapsiquismo, na verdade, foi o motivo do professor Valdo ter usado essa obra como uma referência no estudo da projeciologia, né, Laurentino? Exato. Consta justamente esse fato, consta no livro Projeciologia. E o professor Valdo voltou muitas vezes a falar desse livro como um livro praticamente profético. Porque mais para frente, quem ler o livro, e eu aconselho que leia, porque é um livro muito interessante, o Balzac fala em todas as letras que um dia se vai estudar isso daí de maneira científica. E para a época isso era coisa fantástica, né? As pessoas
quando tinha um fenômeno parapsíquico, pela religião era julgado como se fosse alguém ligado ao diabo, ou que tentação, etc., umas coisas que não levavam para o lado religioso e negativo, né? E ele traz isso daí justamente para um lado científico. Há muitas reflexões dos dois garotos, né, a respeito justamente do ser humano, a parte espiritual e a parte física, qual a diferença. E se vê que ele investigava. Balzac investigava. E a relevância é que ele considerava tão sério a ponto de propor, né, que exista, né, no futuro uma ciência para estudar. Né? Então, não é uma coisa banal. Não, esses assuntos são sérios, são importantes e um dia eles vão ser tratados como devem ser tratados, que no caso é o estudo da Conscienciologia, né? Há um outro personagem também histórico que ele traz no livro, Emanuel Swedenborg, que era um cientista, é um homem de ciência, era um grande erudito e um homem de ciência, e que teve uma série de experiências extrafísicas, de parapsiquismo, e que narra nos seus livros. Balzac mostra um menino, um garoto de uns 11 anos, lendo Swedenborg. E Swedenborg, na época, ele mesmo diz, Balzac diz, era conhecido por uma ou duas pessoas na França. Ele era sueco. Né? Quer dizer, as obras dele não eram conhecidas. Não era uma coisa que se dizia, não, ele achou na primeira esquina. Essas obras, provavelmente, ele pegou da biblioteca do tio, que era um padre, e no encontro dele com Madame de Staël, ela vê um menino lendo aquilo e Madame de Staël, que conhecia a obra, ela diz, você entende o que você está lendo? E o menino responde a respeito de prece, de Deus, etc., e pergunta para ela se ela entende. Pergunta se ela entende. Se ela entende, né? Dizendo, você está me perguntando se eu entendo isso daqui, tem coisas que você faz e você não entende, né? O que mostra uma inteligência muito avançada do garoto. E esse garoto, como se fosse um alter ego, uma outra personalidade do Balzac, mas que o Balzac, já criança, era um gênio. Ele não era reconhecido na escola, tanto ele como o Louis Lambert eram tidos como maus elementos. Você, na sua avaliação, ele não foi o Louis Lambert? Ele foi o amigo do Louis Lambert? Eu acho que sim. Eu já pensava que ele tivesse sido o Louis Lambert. Não, há autores balzaquistas que consideram que consideram, justamente, né? Mas a maneira que ele fala, que ele trata esse menino, contando como é que era a vida no internato, se você não tivesse um amigo para se defender ou para estar ao seu lado, você podia sofrer muito nas mãos, sobretudo dos mais velhos, né? E os dois acabavam sofrendo junto, né? Eram perseguidos por os vigilantes, né? Porque não entendiam o que eles andavam fazendo. Eles queriam ler, eles queriam se instruir, eles queriam ir além do rame-rame do dia a dia, né? E isso, eles eram mal vistos. Eu posso até dizer aqui, não tem problema nenhum, eu me identifico muito com essa situação, pois eu passei boa parte de minha vida em internato. Em internato, a maneira francesa era praticamente do mesmo jeito que era esse daí. Um pouquinho mais moderno, mas a mesma severidade, os mesmos castigos. Era terrível, digamos, né? Se você não tivesse como se defender, eu, no meu caso, eu me defendia porque eu era muito
ágil, e eu sabia brigar. Então, nunca ninguém me pisoteou durante todo esse tempo, porque eu me defendia. Então, eles me respeitavam. Mas se a pessoa fosse franzina, fosse fraquinha, às vezes perdi até o lanche, etc., para um outro. Isso que chamam hoje em dia de bullying, né? Agora, você imagina você ficar fechado o ano inteirinho num ambiente, o ano inteirinho, aquele mundo ali, sem ninguém, sem pai, sem mãe, sem ninguém que pudesse defender, era muito difícil. Então, o negócio para mim é muito concreto. Perfeito. Então, nós vamos agora chamar um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouquinho. O programa Grafocons está de volta, conversando com o Laurentino Afonso, ele que traduziu a obra Louis Lambert, que é uma obra do escritor, romancista francês, Honoré de Balzac, não é isso? O sotaque é mais ou menos por aí? É isso aí. Pois é. Então, o Laurentino, você falou um pouco que existem similitudes na história dele que tem até relação com a sua própria vida, né? Tem alguma outra coisa que você notou, assim, que você conseguiu estabelecer uma relação, assim, você nessa posição aí de tradutor, você teve que entrar na obra no seu original, né? Teve uma relação sua com os personagens da obra, né? E teve alguma outra coisa que você se identificou mais, assim, que passa pela sua história também? Sim. Quando o César Cordioli, o professor César Cordioli me convidou para traduzir esse livro, eu, sem ver a obra, eu falei, tudo bem, porque Balzac, né? Ao mesmo tempo, eu pensava no grande desafio de traduzir a obra de um autor famoso, mundialmente famoso, de um francês top, né? Um estilo muito bonito e alguém que sabe usar a sua língua da maneira mais profissional, digamos. Inteligente, né? E isso, para traduzir para o português, era um desafio. Mas, ao mesmo tempo, é interessante porque eu gosto de desafio, eu não gosto de coisa fácil. Coisa fácil não tem mérito. Não tem mérito. E eu li primeiro a obra, e ao ler, eu me lembrava do meu tempo justamente de internato, como eu disse, né? Uhum. E o drama desses garotos lá era como se fosse o meu próprio drama. Então foi muito fácil passar o sentimento deles, o que eles diziam aqui, passar para o português, porque era uma coisa real para mim. Não era coisa fantástica, inventada. Era como se fosse uma história de dois garotos que eu conhecesse. Eu via nos vigilantes lá, que tomavam conta, né, que eles chamavam de padre, mas que não eram padre nada, eles usavam vacina, simplesmente eram leigos. E, às vezes broncos, né, praticamente ignorantes, com muito pouco conhecimento, e muito severo com aqueles garotos. Eu olhava e falava, esse é fulano de tal, gente, da minha vida, né? Eu comparava alguém que eu conheci quando eu era garoto. E aquilo me ajudava. Por outro lado, também, eu não tive muita dificuldade, porque as palavras correspondentes parece que brotavam naturalmente na minha mente. Ou seja, como se viesse, como se alguém também tivesse essa palavra, essa aqui, etc. Que bacana. E há coisas que alguém que traduziu, por exemplo, a última tradução que eu vi daquela senhora lá, Ribeiro, tinha certas coisas que ela não entendeu. Ela passou para o português, mas não era aquilo, porque ela não conhecia esse tipo de realidade. Tem certos locais, por exemplo,
no livro, que ela não sabia, então ela interpretou de uma outra maneira. Não vou entrar no detalhe, Sim. porque ela fez o trabalho dela e tudo bem. Agora, Serviu, você teve mas dificuldades assim na tradução ou foi tranquilo? tranquilo, tranquilo. Foi uma... Porque Não, o não, francês não dele não é o era, francês que não você era, estudou. não era uma coisa que me cansava. Ah, tá. Eu, na minha idade, né, ó, eu tô com quase 82, falta um pouquinho. Na minha idade, trabalhar assim 6 horas seguidas, 8 horas seguidas, não é fácil. Mas aquilo ali eu estava fazendo e eu não cansava. Eu não cansava. Então, eu não, tenho praticamente certeza de que estava muito amparado. Muito amparado, né? Tinha alguém muito importante que estava interessado em que esse livro saísse. Balzac, Zéfiro, entre Exato. outros. E esse francês que ele usou é um francês que não é o francês atual. Não, é o francês, eu chamo até de clássico, né? Clássico. Embora quando eles falam de clássico, eles já pegam do século XVIII. Ah, okay. Mas ele, afinal de contas, é no comecinho do século XIX. E a maneira dele usar a gramática, por exemplo, já mudou muito, né? Já mudou muito. Mas eu me sentia muito bem nesse ambiente, porque eu cresci no meio de padres franceses, né? E eu tinha acesso a toda a literatura clássica e tudo mais. Então, quando eu conversava, era sempre um francês de nível elevado, né? Na mesa, tanto em Israel como na França, todo o tempo que eu passei na França, e a gente falava francês. Mesmo em Israel, os padres lá falavam francês. Quando tinha alguém de uma outra língua, aí passava para outra língua. É um francês erudito, não era um francês do dia a dia. Ah. Embora eu, como estudante, etc., eu sabia a gíria, né, a argot, eu usava, quando conversava com estudante, eu usava o linguajar de estudante. Mas o francês que eu aprendi, houve uma época em minha vida em que eu tinha mais facilidade no francês do que no português. Poxa. Foi o primeiro artigo que eu escrevi em Israel para a Enciclopédia Judaica. Eu falei para eles, bom, em inglês eu não vou escrever porque faz 2 anos que eu saí da Inglaterra, está meio enrustido ainda, meio enferrujado. Eu falei, não, pode escrever até em português. Eu falei, posso escrever em francês? Sim, eu falei, eu estou mais à vontade em francês. Uma coisa literária para mim, estava mais à vontade em francês. E depois não, depois a gente volta de novo para o Brasil e vira brasileiro de novo, né? Agora, Laurentina, essa obra, ela, apesar de não ser a primeira tradução para o português, né? É a terceira, se eu não me engano. No mínimo a terceira, né? Ela tem um diferencial, né? Você coloca aqui abordagens e notas de rodapé, explicações, que traz um contexto da Conscienciologia. Então, é um diferencial, né, também. Exato. E como você disse quando a gente estava em off, é um livro que pode ser muito útil para o IPC, né? Todo esse trabalho dos professores ambulantes, etc., que dão CIP, que dão suas introduções. Quem está começando o estudo da projeciologia, que ouve, né? Olha, existe uma obra chamada Louis Lambert, que representa uma pré-cognição da Conscienciologia, né? O professor Waldo considera o Balzac como um pré-cognitor da Conscienciologia, porque ele previu que no futuro... Então, quer dizer, para quem está começando os estudos da Conscienciologia, da projeciologia mais especificamente, é uma obra de referência que a gente não tinha uma publicação que a pessoa pudesse consultar, né? Então, aqui a gente está vendo da onde o Balzac tirou, né? Agora, para ele ter todo esse realismo, ele é conhecido, inclusive, por esse realismo, nos detalhes, na apresentação das obras dele, o nível de detalhismo do ambiente, dos cenários, isso tudo são coisas que são da personalidade dele mesmo, né? Então, ele também consegue trazer isso das experiências projetivas, das experiências de fenômenos parapsíquicos, né? E aqui, esse personagem principal, que é o Louis Lambert, ele teve
várias experiências, né? Você podia falar um pouco assim dessas experiências e a correlação dessas experiências com a Conscienciologia, os estudos que a gente faz do parapsiquismo? Dá para fazer, mas quando você começou a falar disso daí, eu me lembrei que ele cita como sendo de conhecimento de Louis Lambert e dele mesmo, já ainda garoto, de grandes místicos, que chamavam de místicos as pessoas que eram parapsíquicas, de grandes místicos do cristianismo ou não. Ele cita até Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana. Cita até Apolônio de Tiana, quer dizer, o Balzac fez um estudo seríssimo sobre fenômenos. Se ele fez é porque ele estava interessado nisso de maneira real. Ele tinha tido experiências reais disso daí, né? Ele queria entender. E claro que ele dá a entender que Swedenborg, por exemplo, é muito complicado, é difícil, né? Mas tem outros. E ele fala de várias personalidades. Ele faz uma comparação de coisas desde a Bíblia até o tempo dele, etc. Os fenômenos que ele... O mais acachapante é isso daí, a saída do corpo, né? A saída do corpo consciente e isso poder constatar que de fato você saiu, não foi um sonho. Isso é o base, o homo duplex, né? O homem que ele é duplo, esse projeto. Ele fala, por exemplo, de bilocação. Maria de Gregório, de Ligório, é um santo católico e que teria bilocado quando o Papa estava para morrer. Ele à distância, ele vai, ele ajuda o Papa a morrer e depois participa das exéquias e o corpo dele estava catatônico a quilômetros e quilômetros de distância. Essa é uma história que se conta, até onde eu posso saber, tem fundamento, não é tirado pelos cabelos, não é simplesmente algo que se conta de alguém que viveu em épocas remotas, né? Era uma época que podia se constatar as coisas. Então, ele pegava fatos históricos, ou tidos como históricos, que serviam para embasar os estudos dele, junto com as experiências que os dois tinham, né? Então, isso aí é muito importante, porque no estudo da Conscienciologia, nós devemos estudar a Conscienciologia, mas nós devemos ir também para fora, para ver base de coisas, para consolidar, para ter certeza que não somos só nós que temos essas experiências, né? Tem outros, às vezes dão outras interpretações, mas o fenômeno é fenômeno, o fato é fato. Agora, no final do livro, sem querer contar o final da história, mas no final do livro ele tem muitos elementos de parapsiquismo e até de ideias, né, que ele traz ali, como se fosse mesmo uma transposição das ideias extrafísicas. Exato. Né? Isso mesmo. São ideias muito avançadas de um personagem que está aparentemente alienado, né, que já não se interessa muito para as coisas desse mundo e que vive já no extrafísico, né? Ele seria um semiconsciente, né? Ele seria mais que semiconsciente, porque ele ficava mais do outro lado. Então, aparentemente, meio patológico, né? A interpretação que eu dou disso daí, a história que ele narra, o que aconteceu com o Louis Lambert, não quero dar spoiler, né? É que o parapsíquico tem que ter o pé no chão, ele tem que trabalhar, ele tem que se ocupar com coisas desse mundo também, para ele manter o equilíbrio. Ele vive em dois mundos, mas ele tem que viver nesse mundo aqui. Senão, vamos supor, você
tenham projeções e regiões fantásticas, coisas fantásticas. Aí depois você não quer mais viver. Você volta para o corpo, puxa a vida, né, e dá um desânimo. Não, isso não está correto. Isso não está correto, porque se estou aqui, há uma necessidade, então há a necessidade de se ocupar com algo aqui. Produção. Eu ainda falei do professor Valdo, mesmo de idade, ele tinha horário marcado em que ele atendia as pessoas, horário marcado para dar uma aula, horário marcado para dar uma conferência, Escrever. horário marcado para uma tertúlia, até o último dia. Escrevendo, né? E escrevendo. Que é mecânico. Escrevendo. Ele tinha experiência lá e ele fazia questão de escrever com caneta mesmo, para ter o contato físico. Isso é muito importante para o nosso equilíbrio. Então, Laurentino, eu acho que a gente pode tirar assim como suprassumo, como essência, né? Que essa obra ela não é só o registro de uma experiência que futuramente seria uma ciência, ela também serve de exemplo para as pessoas que querem desenvolver o parapsiquismo, para elas não se alienarem, que era isso que você estava colocando, de trazer a realidade do parapsiquismo para o dia a dia, mas ao mesmo tempo mantendo a vida intrafísica no seu curso, não é isso? Laurentino, então nós agradecemos muito a sua participação, nós conversamos hoje com Laurentino Afonso, ele que é tradutor aqui da obra Louis Lambert. Nós encerramos então o programa Grafocons, esperamos vocês na próxima edição. Até lá!